Olá, 15 de outubro de 2021. Sou Laércio Comar, no nosso Drop semanal para o setor moveleiro. Resumo de notícias econômicas, financeiras, que afetam o nosso dia a dia, o meu, o seu, para nós que não somos nenhum expert em economia, mas queremos entender o que está acontecendo à nossa volta. Bom, essa semana, semana de feriado, as notícias realmente foram um tanto quanto pobres no lado econômico e financeiro. Para as empresas, em especial a indústria moveleira, o que a gente mais tem ouvido é a preocupação com a venda, a queda nas vendas na ponta, tanto para as lojas como para as indústrias. Já era para a gente estar com o faturamento bastante acelerado para o final do ano, com vendas inclusive encerradas. Algumas indústrias, sim, têm a sua venda já encerrada, mas na grande maioria o faturamento ainda anda devagar, anda estável. Então eu acabei separando essa semana, buscando uma resposta para algumas perguntas que estão permeando as áreas comerciais das indústrias. Quais elas? É, essa sumida do consumidor é devido à falta do dinheiro, ao poder aquisitivo, a inflação corroeu, o consumidor está gastando mais com turismo, está querendo viajar, passear, o consumidor está saindo, comprando roupa, indo para bares. O que está acontecendo no Brasil é igual ao que está acontecendo lá fora? Então, eu foquei um pouquinho em buscar algumas informações, algumas notícias aqui e lá fora de comportamento. O que nós podemos esperar para as próximas semanas? E vamos a essas informações, as conclusões daquilo que eu consegui de informações que eu queria compartilhar com vocês. Bom, inicialmente, como sempre, faturamento da indústria moveleira, isso por peso, por semana, tá? Uma média ponderada, uma média móvel das últimas semanas, nessa última semana novamente em crescimento. Se nós formos comparar com a semana 17ª, 14ª do ano, ela está acima, ou seja, estamos no faturamento superior ao que nós tínhamos em março, abril, maio, mais ou menos na faixa do que nós tínhamos de fevereiro, março, na verdade. É um faturamento, não é um faturamento tão baixo se for considerar o restante do ano em matéria de peso, então você desconta a questão de inflação, mas é menor do que nós tínhamos logo em fevereiro. Eu acabei buscando um outro faturamento, buscando aqui desde 2020, 2021, para a gente poder fazer um comparativo. Hoje, o que as indústrias de imóveis estão faturando está próximo do quê? Então, se eu for pegar aqui nos 10 milhões de quilos semanais, está acima do que nós tínhamos no final de 2020, que nós tínhamos aqui um faturamento abaixo do que tem hoje. Então, o faturamento está ruim. Está ruim, mas ainda está acima do que nós tínhamos no começo de 2020, na 11ª semana de 2020. Veio pandemia, comparando aqui, estamos falando na 40ª semana de 2021, então vamos na 40ª semana de 2020. Nós tínhamos em torno de 12 milhões de quilos semanais, agora 10. Então podemos afirmar que o faturamento agora está 20% menor do que nós tivemos no final do ano passado, que não tinha produto para quem queria. 20% não é um percentual tão alto em quilo, nós tivemos inflação sobre isso, mas já é um indicador, já é uma quantidade que vem preocupando bastante as empresas. Lárcio, como é que está a venda varejo? Bom, eu queria entender essa venda varejo, se o Brasil e lá fora, se há diferença ou não. Então, eu fui buscar algumas informações dos Estados Unidos. Não é exportação, não estou buscando exportação. Quero entender a cabeça do consumidor. Você está vendo o consumidor no Brasil trocando de foco, indo para turismo, comprando menos móveis. Isso acontece no mundo inteiro. As pessoas estão ficando mais livres para poder sair e está gastando menos com móveis. Será que é isso que está acontecendo? Vamos buscar lá fora se isso também está acontecendo lá fora? Bom, e Estados Unidos, o boom de gastos com bens duráveis, móveis no meio, está caminhando para uma desaceleração. Os gastos dos consumidores nos Estados Unidos com bens duráveis têm um gráfico desde 2010, ele vinha crescendo até 2020. Vamos dar um zoom. Houve uma queda, sim, e houve uma explosão ano passado. Então, se você observar aqui, teve uma queda nos últimos meses? Teve, mas ainda está numa linha muito mais alta do que nós tínhamos já de tendência antes do início da pandemia. Outra informação, as vendas no varejo, ainda nos Estados Unidos, registraram um ganho surpreendente em agosto.
Os dados de agosto nos Estados Unidos falam, segundo o Census Bureau, que as vendas aumentaram 0,7%, o Dow Jones esperava uma queda de 0,8%, isso lá. Ué, mas então a venda lá está acelerando, mas aqui também está. Aí aqui tem um detalhe, ó. Móveis e artigos de decoração também tiveram um aumento saudável de 3,7%, enquanto loja de eletrônica e eletrodomésticos tiveram queda de 3,1%. Gente, eu só estou tentando mostrar o comportamento do consumidor. Lá fora, móveis ainda é um fator, ainda é um objetivo. Eletrônica e eletrodoméstico caíram. Sim, é diferente de um lugar para outro. Ainda nos Estados Unidos, os compradores ainda estão gastando, apesar dos preços em alta. Já vamos começar a olhar um pouquinho das dificuldades que nós temos tanto aqui como lá, como no resto do mundo inteiro. Problema da cadeia de suprimento, preço em alta, preços do bem de consumo estão subindo nos Estados Unidos, mas ainda está vendendo artigo esportivo, roupas, móveis e mantimentos e gastando em bares e restaurantes. Ou seja, lá ainda continua acelerado, o consumidor continua acelerado, comprando cada vez mais. Só nos Estados Unidos e no Canadá. Ó, notícia aqui, outubro de 2021. Compra de mercadoria em agosto e setembro foram um pouco alteradas como um todo. Embora as vendas de conforto doméstico, entende-se como móveis, tenha aumentado. Gasto com viagem continua lento, já que o canadense fica mais em casa, e gasto que envolve interação social, como visita em restaurante, diminuiu em setembro. Opa, aqui nós já vemos uma diferença. Então, o resto do mundo não é igual. Para que me interessa saber se no Canadá o consumidor está comprando mais móveis ou saindo para bar? Eu quero viver do Brasil. Eu te explico. Nós temos uma inflação em alta de insumos no mundo inteiro. Esses gastos no mundo inteiro, a gente pode imaginar, não, então os móveis vão cair o preço aqui para o Brasil, porque com certeza vai cair no mundo inteiro, as pessoas vão para o turismo e vai baratear aqui para a gente. Engano. Se lá fora continua vendendo, a mesma dobradiça, corrediça, tecido utilizado no móvel da tua casa, no insumo que está gerando toda essa inflação, é o mesmo produzido pela China para o resto do mundo. Então, se existem países do mundo que continuam acelerados, não há por que baixar preço aqui. Concorda? Vamos lá. Continuando as notícias, só que agora vamos direto para o Brasil. Venda no supermercado atinge menor patamar desde janeiro de 2020. Supermercado. Eles fizeram uma cesta, a Brasmercado, que reflete um aumento de preço. Foi um salto de 22% em relação ao mesmo mês de um ano atrás. Essa cesta, ela pega produtos de consumo grande, incluindo alimento, produtos de limpeza, higiene pessoal. Gente, o brasileiro, ele está está comprando menos móveis, mas ele está comprando menos no supermercado, é o menor patamar desde 2020. Ele está comprando menos produtos de limpeza, alimento, higiene pessoal. Ah, mas tem muita gente indo para o turismo. Então vamos lá. O turismo espera fechar 2021 com 70% do que ele faturava em 2019. É um patamar bem abaixo do que nós temos, bem abaixo até do que a gente podia estar esperando, achando que o turismo está muito forte. Está sim, mas 20% apenas está indo para fora do Brasil. Então, na nossa aparência, naquele visual, o turismo está extremamente acelerado. Os bares e restaurantes estão com menos funcionários, e bem menos, 20% a menos funcionários do que tinham antes da pandemia. Então, o que acontece é que as pessoas estão saindo, claro, estão passeando um pouquinho mais, mas esse turismo todo que é para fora do Brasil está ficando aqui dentro, acelera, a gente percebe essa aceleração, gente viajando, postos de gasolina lotados, mas ainda não significa que o consumo foi todo para lá, que o dinheiro foi todo para lá. O que significa, e esse supermercado diz isso muito claro, é que está faltando dinheiro. Essa inflação de 20% corroeu o poder aquisitivo. No mundo inteiro? Não. Como nós vimos nas primeiras notícias, para outros países que têm um poder aquisitivo maior, isso ainda não impactou. Mas aqui para o Brasil, isso impactou. Então, no meu ponto de vista, e segundo essas informações que nós conseguimos levantar, o problema maior não está na destinação do dinheiro, qual parte do bolso. O problema maior subiu tudo, subiu demais e o poder aquisitivo diminuiu. Problema porque isso não se resolve da noite para o dia.
isso leva-se um tempo até se equilibrar. Qual a tua opinião? Ajuda a gente a enxergar quais são os pontos positivos que nós podemos ter para esse final de ano. Anota aí, faça a sua observação, compartilhe com todos. Muito obrigado, até semana que vem.